Bom dia a todos, bom dia aos nossos confrades, aos nossos ouvintes. Estamos aqui hoje reunidos frente a brilhantes personalidades do mundo jurídico, a nossa confrade Sônia Mascaro Nascimento, que dispensa apresentações, desembargadora do Tribunal de São Paulo, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, o nosso presidente honorário, Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, grande jurista, autor de inúmeras obras, o nosso desembargador Sérgio Torres, também doutor, autor de inúmeras obras, o nosso querido confrade Jorge Bolsinhas, grande advogado, professor, autor de várias obras, e também o nosso confrade Ricardo Guimarães, advogado, autor de várias obras. Cumprimento a todos. Hoje nós vamos aqui nos reunir para que os nossos participantes eles respondam algumas perguntas sobre temas palpitantes do momento. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o nosso Congresso Virtual Internacional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que será realizado nos dias 12 a 14 de agosto agora de 2020. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho é a entidade mais importante de estudos do direito e processo de trabalho no Brasil, com reconhecimento internacional. Reúne os maiores juristas da área, incluindo professores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, todos doutores em direito com obras significativas publicadas. Esse nosso congresso vai versar sobre a crise econômica e social e o questionamento sobre o futuro do direito do trabalho. O direito do trabalho acabou, o direito do trabalho pode ser modificado, ou nós precisamos procurar novos paradigmas de reinvenção do direito do trabalho? É a grande pergunta que se faz no momento. Vamos analisar o mercado de trabalho no mundo tecnológico pós-pandemia, as alternativas de combate ao desemprego e informalidade no Brasil, e tudo comparativamente com vários países, entre eles Espanha, Itália, Portugal. Conferencistas nacionais e estrangeiros falarão nesse congresso, entre professores de renomadas instituições de ensino, membros da OIT, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, discorrerão sobre os temas escolhidos. Abordaremos também a medida provisória 927 de 2020, que caducou, mas que se questiona se os efeitos dela permanecem. E a Lei 14.020 de 2020, de conversão da medida provisória 936 de 2020, além da questão da falência e recuperação de empresas no marco da crise da Covid-19. Os direitos coletivos do trabalho no marco da economia colaborativa também não serão esquecidos, inclusive a difícil questão do financiamento. Inúmeras questões processuais, como suspensão e interrupção de prazos durante a Covid-19, a aplicação da Lei 14.010 de 2020, transação em juízo e a novidade de projeto de lei de transação de questões de direitos trabalhistas em cartórios, peculiaridades dos recursos ordinários de revista, jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal em questões trabalhistas, tudo isso fará parte do nosso Congresso. E, finalmente, os trabalhos selecionados pela nossa comissão da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, enviados por estudantes e juristas, serão apresentados. Durante esta nossa live, da qual estão participando os renomados juristas Rodolfo Pamplona, Sérgio Torres, Sônia Mascaro Nascimento, Jorge Bolsinhas e Ricardo Guimarães, receberemos inscrições que irão até às 18 horas para sorteio de vagas gratuitas e de vagas com desconto de 30% para o Congresso. Iniciarei, então, fazendo a cada participante perguntas em relação às quais eles terão, nesta primeira etapa da nossa live, o tempo de 10 minutos para resposta. Iniciarei com a confreira Sônia Mascaro,
abordando um tema que me parece palpitante para o momento, que é o tema da plataforma digital e inclusão de trabalhadores. Há um debate muito importante em relação à inclusão desse pessoal que trabalha em plataformas digitais ou por meio os entregadores, os uberistas. Esse pessoal, para a parcela da sociedade, não tem proteção social e, por isso, precisaria de uma proteção mínima numa escala de direitos trabalhistas, embora não na condição de empregado. Seriam trabalhadores semidependentes que teriam alguma inclusão, alguns direitos mínimos que seriam, então, a eles direcionados. Esses direitos mínimos propiciariam que ele fosse contribuinte individual da Previdência Social, na condição de obrigatório ou facultativo, e teriam direito a uma jornada de trabalho e também a salário mínimo, como é feito na Itália. E outra parcela da sociedade entende que eles já estão devidamente protegidos como autônomos e que não precisariam, então, de nenhuma outra proteção. Eu passo, então, a palavra à confreira Sônia Mascaro para que ela, então, aborde esse assunto, fornecendo e nos propiciando o seu entendimento a respeito da questão. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Alexandre. Bom dia aos demais que estão aqui, o Bolsinhas, Guimarães, o Pamplona, né, o querido Pamplona. Eu já falei que eu não sei em qual live mais que eu assisto, porque ninguém sai das lives mais, né? O ministro Alexandre e o Pamplona estão fazendo competição aí para ver quem faz mais lives, né? Não estou dando conta, viu, de ver vocês falando todo momento. Mas para mim é um prazer estar aqui agora junto com vocês, inserido, inclusive para falar um pouco sobre esse assunto. Porque eu assim queria ponderar algumas coisas com relação a ele, né? Nós temos que primeiro partir do pressuposto que nós temos um crescimento do trabalho autônomo dentro desse novo contexto do direito do trabalho. É normal, no desenvolvimento tecnológico, o crescimento do trabalho autônomo. Isso não ocorre de hoje, isso já vem de algum tempo, né? Então, o trabalhador autônomo hoje, ele significa, eu não tenho dados estatísticos aqui comigo nesse momento, mas ele significa pelo menos metade dos trabalhadores, se não mais. Então, esse crescimento do trabalho autônomo é que vem propiciando todo esse tipo de discussão. E eu falo que ele é próprio do momento que nós estamos vivendo, de 70 para cá, 90 para cá, com o desenvolvimento tecnológico que vem crescendo gradativamente. Então, esse é um pressuposto que nós temos que partir. O que aconteceu? Aconteceu que nós tínhamos, há um tempo atrás, o trabalhador autônomo e o trabalhador subordinado. Ponto. Duas figuras de trabalhadores, como nós temos no Brasil. O modelo brasileiro hoje, ele é de subordinado e autônomo. São duas modalidades, eu falo assim de forma geral, né? Duas modalidades de contrato de trabalho. Em 1990, o que aconteceu? O direito italiano criou uma terceira figura de contrato de trabalho, né, que foi o parasubordinado. Então, isso é histórico, efetivamente. Então, nós temos, de um lado, subordinado, o outro lado, o autônomo, e, no meio desses dois, uma figura híbrida, né, que mistura um pouco de subordinado, um pouco de autônomo, e aí foi onde o direito italiano criou essa terceira figura do parasubordinado. E dali se espalhou por vários países também essa ideia, com nomes diferentes, mas a ideia é exatamente essa mesma, que é misturar uma figura entre um e entre o outro. Agora, é interessante que essa parasubordinação do direito italiano, que também tiveram alguns desmembramentos, outros nomes, outras classificações, esses tipos de trabalhador, eles sempre guardaram um pouquinho mais
de relação com o autônomo até do que com o subordinado. O direito brasileiro não seguiu essa orientação, né? Isso já é antigo, já, né? Depois tem para a Espanha, se espalhou. Não seguiu esse tipo de orientação. Então, os contratos de trabalho no direito brasileiro, basicamente, se resume até hoje entre subordinado e trabalhador autônomo nessa grande classificação em duas vertentes. E dali a gente vai encaixando dentro do trabalho autônomo subdivisões. Então, dentro do trabalho autônomo, nós temos outros tipos de trabalhos a serem incluídos aí, porque não tem vínculo de emprego, né? Que é o contrato para pessoa jurídica, eu estou dizendo contratação de pessoa jurídica, não de pessoa física, quer dizer, não de pessoa jurídica. Bom, dentro desse contexto, né, do direito brasileiro, subordinado e autônomo, em contratação de pessoa física, nós entramos, então, nessa discussão do trabalhador em plataforma, né? Eu tenho um entendimento pessoal meu a respeito desse assunto. Eu considero o trabalhador em plataforma uma espécie de trabalho autônomo, porque pelas características do trabalho que vem se apresentando e que a gente vem observando nos processos, os fatos que nos são apresentados sobre os trabalhadores em plataforma, eles têm, dentro de um modelo do direito do trabalho atual, e com a flexibilização, inclusive, do conceito de subordinação, eu não consigo enxergar no trabalhador em plataforma, eu estou colocando, abro um parênteses, o trabalhador em plataforma dentro do trabalho autônomo. E eu não consigo ver no trabalhador em plataforma algum indício de subordinação. Pelo menos nos casos que me têm chegado, eu não tenho conseguido enxergar isso. Porque as características do trabalho em plataforma hoje, elas têm muito de trabalhador autônomo. Para mim, acho que tem totalmente trabalho autônomo. Então, eu tenho considerado, pessoalmente, esse tipo de trabalhador dentro da categoria do autônomo. Eu acho que eles são trabalhadores autônomos. Eles têm liberdades, principais liberdades eles têm, que é a liberdade de ir trabalhar num dia, num horário, não ir. Quer dizer, ele define esse horário, ele define o dia, e sem qualquer punição por conta disso. Então, quer dizer, ele tem uma liberdade de trabalho, de definir o próprio trabalho, além do que ele mesmo leva a sua ferramenta de trabalho, né? Isso de modo genérico. Agora, a gente fala muito do Uber, 99, os motoboys, os deliveries, e esses são os mais polêmicos, então, né? Então, o que eu vejo aí, em primeiro lugar, eu não consigo enxergar, na minha visão, eu não consigo enxergar onde está o indício sequer de subordinação dentro dos trabalhos em plataforma. O pouco que eles têm que cumprir ali é questão contratual, porque quando a gente faz um contrato, tem regras, todo contrato tem regras, é um contrato de natureza civil. Aí o Pamplona, especialista em direito civil, sabe bem disso. Então, para mim, esse contrato é um contrato de natureza civil. Primeiro ponto. Então, não vejo discussão com relação a vínculo de emprego nessa questão, a não ser que você queira fazer uma decisão, tipicamente, na minha opinião, ideológica, porque aí você pega aquele detalhezinho que é do contrato, próprio do contrato, porque toda contratação tem que ter regras, né? E fala que é subordinação. Então, o primeiro ponto. Falar em subordinação estrutural hoje, não existe mais subordinação estrutural. Ela acabou, inclusive pela lei. Basta ver a lei de terceirização. A lei de terceirização ela acabou com a subordinação estrutural. Se posso terceirizar a atividade fim, onde é que está a subordinação estrutural? Então, nem teoricamente e nem legalmente se fala em subordinação estrutural. Então, não consigo ver partindo dessa premissa. Aí vem a questão principal de hoje, ministro, que é o seguinte: como é que nós vamos fazer para formalizar esse trabalhador, então? Se ele é um trabalhador autônomo,
e hoje, vamos dizer a verdade, o trabalhador autônomo representa a maioria dos trabalhadores, né? Os seletistas hoje já é minoria, até mesmo por conta do nosso novo mercado de trabalho, novas profissões e atividades, que o momento realmente requer atenção a isso. Então, como é que nós podemos fazer com esse tipo de trabalhador em plataforma? E a mesma pergunta, então, nós temos que fazer, como é que nós vamos fazer com os trabalhadores autônomos todos? Porque é a mesma coisa, né? E, a minha visão, eles já têm um princípio de regulamentação, porque o trabalho autônomo é um trabalho regulamentado. Então, como autônomo, eles podem recolher para a Previdência, eles têm o seguro-saúde deles, basta eles quererem. Mas como nós vivemos num mundo paternalista, então o raciocínio nosso é como é que nós vamos fazer para o Estado proteger a pessoa, né? Então, é o raciocínio do Estado paternalista, é normal isso, e nós viemos dessa origem e ainda estamos nela. Então, nós temos que saber como é que nós vamos proteger. Muito bem, vamos partir do pressuposto, então, que eles precisem de, não digo proteção, eu acho que eles não precisam de proteção. Não há necessidade de proteção nenhuma, porque eles já têm. Eles já têm, são trabalhadores autônomos, já podem recolher para a Previdência, e tudo aquilo que um trabalhador autônomo faz. Só que esse tipo de trabalhador, ele é considerado como? Eu estou dentro da informalidade, eu não existo para o mundo do trabalho. Aí eu faço outra pergunta. Bom, formalizar um trabalhador significa ser empregado? É isso? Quer formalizar? Formalizar um trabalhador significa registrar na carteira de trabalho? É isso que é formalizar? Só tem essa opção para ele ser inserido no mercado de trabalho? Então, ou seja, nós só vamos ter empregado, não existe outro tipo de contrato. Então, esse é o raciocínio? Na minha opinião, não é esse o raciocínio, né? Nós temos que ter outras formas de contratação de trabalhadores, porque no direito do trabalho, e eu incluo isso no direito do trabalho, e isso já vem desde a Constituição de 88, no artigo 114, entendeu? Que nós somos, a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, ele engloba os contratos de trabalho. Dentro dos contratos de trabalho, nós temos o contrato de emprego e temos outros tipos de contratos. Então, o que nós temos que fazer agora é puxar um pouco o direito civil para o direito do trabalho, incorporar um pouco isso. Não é o fim do direito do trabalho, é uma mudança do direito do trabalho em acompanhamento às novas formas de trabalho que estão surgindo. Então, nós não podemos agora pegar uma legislação do direito europeu, e especificamente começou na Itália e outros países, Espanha e tudo mais, da de 1990, e encaixar hoje, porque em 1990 nós nem tínhamos essas plataformas como nós temos hoje. Então, nós temos que olhar para o mercado de trabalho de hoje, não aquele lá de 10 anos atrás, que já era outro mercado. Então, hoje nós temos um crescimento tecnológico muito grande. Então, assim, a pergunta que se faz hoje é o seguinte: bom, os trabalhadores autônomos estão no campo da informalidade. Então, vamos formalizá-los. Como? Essa é a pergunta. Eles só precisam entrar, então, dentro do mercado formal. De que maneira que eles vão entrar dentro do mercado formal? É isso que nós temos que questionar. E não é pelo vínculo de emprego, e não é pela assinatura na carteira de trabalho. Então, eu pessoalmente acho que estabelecer direitos trabalhistas para quem é autônomo é dizer, bom, então ele é empregado. Quer dizer, o que ele é? Então, a primeira premissa, você tem que tirar da natureza jurídica da contratação. Então, se eu parto do pressuposto que ele é um trabalhador autônomo, a proposta que eu faço nesse sentido é que a inclusão dele dentro do mercado formal, vamos dizer assim, né, que se faça através de MEI. Ele se torna um microempreendedor, pronto, contrata dessa maneira. Porque o que o trabalhador quer hoje, ministro, é dinheiro no bolso para pagar as contas no final do mês. Quanto mais proteção a gente dá,
pior fica a inserção desse trabalhador no mercado de trabalho. E não é momento hoje de nós inibirmos o contrato, a inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho. Só que em São Paulo, em 2019, trabalhadores em plataforma corresponderam a 4 milhões de trabalhadores. O que, nessa mudança do mercado de trabalho, a pessoa fica desempregada, porque o desemprego também não é mentira, é realidade. Existe, vai crescer, vai ficar pior. Então, a pessoa fica desempregada. Ou então, o tipo de atividade que ela faz deixa de existir ou perde força, porque vão surgindo novas profissões. O que vai fazer esse trabalhador? Bom, eu tenho um carro, eu vou me inscrever no aplicativo do Uber e vou dirigir até que eu resolva a minha situação. Eu tenho uma moto, eu vou me inscrever no aplicativo e vou entregar pizza. Bom, o restaurante fechou. Eu sou um garçom. Eu vou me inscrever no aplicativo de garçom. Quem sabe alguém me contrata por freelance, eventualmente. Entendeu? Eu sou uma manicure, o salão de cabeleireiro fechou. Ou então o salão de cabeleireiro está ruim. Eu quero acrescentar na minha renda um plus no meu valor. Eu vou e me inscrevo no aplicativo de manicure. Então, nós não podemos dizer que esses aplicativos e esses trabalhos em plataforma partem de um pressuposto de vínculo de emprego. Não tem condição isso, né? Inclusive, debato questão de fatos que acontecem, como é feita essa plataforma. Alguns falam, não, mas é que ele precisa atender os clientes. Ele não pode recusar cliente. Claro que não pode, isso é do próprio negócio. Entendeu? Então, tem as regras também de trabalhos que a empresa precisa cumprir. Não vejo subordinação nesse tipo de item. Bom, então, a minha proposta, ministro, com relação a esse tema, especificamente, o trabalho em plataforma, como um tipo de trabalho autônomo, porque não é só esse, né? É uma formalização através de microempresa. Ele se torna um microempreendedor. Contrata-se, ele tem a microempresa dele, vai receber por ali, inclusive já está comprovado hoje que eles ganham muito mais do que se fossem empregados. Os motoboys, que como empregado tiravam 2 mil, estão tirando 5, entendeu? Então, eles ganham muito mais. É bom para os dois lados, não engessa e não burocratiza a contratação, facilita a contratação, o que vem ao encontro justamente desse momento que nós estamos passando, já estamos passando, não é de hoje, já tem década, né? Esse momento de mudança no mundo do trabalho. Colocar limitação de jornada para eles, para quê? Eles não são empregados, vai me limitar a jornada para quê? Mas é porque ele pode se acidentar, mas, meu Deus do céu, trabalho autônomo. Ou ele é um microempreendedor. Então, ele tem que tomar conta dele mesmo. Nós não podemos mais incorporar esse modo de pensamento paternalista de que a gente tem que ficar cuidando de todo mundo como se todos os trabalhadores fossem um bebê recém-nascido. Não. Se ele é um trabalhador autônomo, se ele é um empresário, um microempresário, ele vai tomar conta do seu próprio negócio também. Ele vai fazer contratos com outras empresas, né, diante das regras daquela prestação de serviço que ele está fazendo, que ele está prestando. Então, nós temos que começar a enxergar essas novas profissões de outro modo, entendeu? Com outro olhar, né? E também Perfeito. Pensarmos no pequeno e no microempresário, né? que é a maioria no Brasil hoje. Perfeito. Fala, ministro. Vou precisar interromper, desculpa. Claro. Não, estava esperando você interromper. Por conta do nosso tempo. Bem ou mal, são trabalhadores. Então, a conferir direito a trabalhador sem reconhecer vínculo empregatício, na verdade, não seria propriamente uma opção paternalista. Eu estou apenas provocando, veja bem. Eu sei. Ouvindo e penso que as suas ponderações são muito
importantes. O que se propõe, o que está sendo proposto, é que não haja vínculo de emprego, que não seja assinada a carteira, que não se reconheça esse vínculo de emprego, porque eles teriam uma mistura, eles seriam semi-dependentes, como acontece, por exemplo, na Itália. E que a concessão de alguns direitos mínimos, como acontece, por exemplo, com os trabalhadores avulsos urbanos e rurais, isso protegeria socialmente esses trabalhadores, incluiria no regime previdenciário, e isso importaria, bem ou mal, em contribuição para o Estado, porque, bem ou mal, no futuro, esses mesmos trabalhadores vão acabar usando da nossa assistência social. Mas isso é uma questão para um amplo debate. Só deixa eu fazer uma diferença. Eu diferencio direito trabalhista de direitos sociais, nesse caso. Perfeito. Então, uma coisa é você proteger com direitos sociais. Saúde, seguro de vida, previdência, essa é uma coisa. Outra coisa são os direitos trabalhistas, limitar a jornada, salário mínimo por hora, isso é outra coisa. Perfeito. Eu acho que eles não têm que ter essa proteção. E outra coisa que eu acho também, eles não são semi-independentes, como é lá no direito italiano. O semi-independente ele é uma mistura do subordinado com o autônomo. Aí não existe mistura, ele é só trabalhador autônomo. Então, a parasubordinação é uma figura diferente, inclusive, desses trabalhadores de plataforma. Perfeito. Agora, o fato é que, se eles não se adequarem às regras de quem organiza a plataforma, eles ficam sem trabalho. A semidependência viria desse aspecto. Mas vamos deixar essa questão para depois. Vou passar, então, a palavra ao ministro Carlos Alberto, a fim de que ele possa falar sobre o tema da caducidade da MP 927. Ministro Carlos Alberto, bom dia. Bom dia, meu prezado presidente. A medida provisória 927, ela caducou neste fim de semana. E como fica a questão relacionada àqueles que optaram pelo teletrabalho de forma impositiva, que anteciparam férias, inclusive cumulativamente, o que a Constituição não permite, que as férias são anuais, que optaram pela paralisação, então, simplesmente mantendo o salário dos trabalhadores pleno e querendo se valer, então, da flexibilização contida na lei, através do banco de horas, para compensar no futuro da forma como estabelecida na medida provisória. E agora a medida provisória ela caduca e, nesse caso, ela perde totalmente a eficácia. Como ficam esses empresários que optaram pelas soluções previstas na medida provisória 927? Bom dia, caríssimo presidente. Eu saúdo a todos que nos acompanham, especialmente as queridas confreiras e confrades, tão bem representados aqui por esses colegas de cuja companhia nós usufruímos nessa manhã, nesse debate. Presidente, a medida provisória 927 caducou. Qual é a consequência? É bom que a gente, ao refletir, nós assentemos o momento da medida provisória 927. Exatamente no dia 20 de março, pelo Decreto Legislativo 6, o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública. No dia 22 de março, 2 dias depois, o governo, através de uma medida provisória, indiscutivelmente configurada a relevância e a urgência, editou a medida provisória 927. Essa 927 veio trazer medidas e alternativas trabalhistas que, na visão do governo, buscariam a manutenção da renda e do trabalho. Muito bem. É importante nós salientarmos alguns aspectos dessa medida provisória. Logo, no artigo 1º, no parágrafo dessa medida provisória, se estabelece que, nesse estado de calamidade pública, em relação
às questões trabalhistas, nós estamos vivendo uma situação de força maior prevista no artigo 501 da CLT. Aliás, motivo de muitas abordagens, inclusive por Vossa Excelência, meu caro presidente. Também essa medida provisória veio consagrar a relevância e a preponderância do acordo individual escrito. Várias medidas, várias alternativas à legislação trabalhista então em vigência foram criadas. Muito bem. Teletrabalho. Em relação ao teletrabalho, o fato básico é que se admitiu, se previu que o empregador, iniciativa própria, moto próprio, poderia dar ciência ao empregado, prazo de 48 horas, que o trabalho dele, que era presencial, vai se converter em trabalho realizado através de teletrabalho, ou a domicílio, ou trabalho remoto, ou alternativa. Muito bem. E estabelecendo também, inclusive, dispositivos expressos quanto a tempo fora da jornada, que não será considerado como tempo à disposição. Tratou-se também de questão de férias individuais. Férias individuais poderiam ser já período aquisitivo já implementado, deveriam ser gozadas, poderiam ser gozadas imediatamente, e mesmo as férias seriam vincendas, poderiam ter o seu gozo antecipado, com flexibilidade, inclusive, quanto à questão do pagamento de 1/3 e até do próprio valor correspondente às férias. Cogitou-se também, na medida provisória 927, das férias coletivas. Essas férias coletivas que estão sempre a depender de participação do Ministério, à época o Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia e dos sindicatos, passaram a depender também de ato exclusivo do empregador, sem ciência prévia ao Ministério da Economia e aos sindicatos, e sem também observância de limite de períodos anuais e dias corridos. Os feriados também. Os feriados não religiosos poderiam ser antecipados. Os feriados, a depender de decisão do próprio empregador, não é? E os feriados religiosos dependeriam de pactuação com o próprio empregado. Sobre banco de horas, o que fez a Presidência da República através da medida provisória 927? Criou-se um regime especial. Nós, até então, pela CLT, alterada pela Lei 13.467, o banco de horas poderia ser estabelecido, obviamente, através de contrato individual, desde que a compensação se procedesse no período de 6 meses após o gozo. Com a medida provisória, esse período para a compensação passou a ser de 18 meses, independentemente de acordo coletivo, podendo ser estabelecido, inclusive, em acordo individual. Muito bem. Quanto ao fundo de garantia, estabeleceu-se o diferimento do fundo de garantia quanto ao recolhimento e, inclusive, estabeleceu-se um parcelamento quanto a esse aspecto. Nós não podemos nos esquecer que, em relação a esse trabalho, através via teletrabalho, o trabalho de teleatendimento, de telemarketing, estaria fora do teletrabalho especificamente. Mas a medida provisória, presidente, meus caros, ela teve uma origem um pouco já tumultuada. Vejam só, no dia 22 de março, a medida provisória 927. No dia 23 de março, o artigo 17 dessa medida provisória foi revogado pela medida provisória 928. Por quê? Porque o artigo 17 previa que poderia ocorrer a suspensão do contrato através de encaminhamento à requalificação do empregado. Ora, a reação praticamente unânime foi contrária a esse dispositivo, porquanto o empregado se sentiria desprotegido e também o Estado estaria ausente dessa preocupação de manutenção
de renda e receita. Daí porque nós bem sabemos que já em 1º de abril nós tivemos a medida provisória 936. A 936 já se tornou até lei. A 927 parou no tempo. A 927, analisada por uma comissão especial, em relação a esta, foram apresentadas, a medida provisória, foram apresentadas mais de 1.000 emendas. E a medida provisória 927 caducou no Senado Federal, que não chegou a apreciar. Então, a pergunta que se faz, presidente, a grande pergunta é como fica a situação jurídica de todos esses atos que foram efetivados sob o comando da 927. A Constituição é que estabelece. A Constituição estabelece de forma expressa, no artigo 62, que as medidas provisórias que não forem rejeitadas ou que perderem a eficácia, não é isso? Perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Ora, se assim é, a grande interrogação para o mundo jurídico é como nós vamos resolver esse problema. A própria Constituição diz que, na hipótese de a medida provisória não se converter em lei ou não tiver sido rejeitada formalmente, o Congresso Nacional deverá regular toda a situação dos atos que foram efetivados no período de vigência da medida provisória. Todavia, presidente, nós sabemos que o decreto legislativo previsto na Constituição ainda não é uma prática usual pelo Congresso. O Congresso Nacional normalmente se omite quanto a essa possibilidade. Muito bem, pensemos um pouco. Medida provisória, ela não revoga uma lei que está em vigência. A medida provisória, ela suspende os efeitos dessa lei. Ela entra em vigência. Na nossa hipótese, caducando a medida provisória, como ficam os atos? Dependeria da regulamentação do decreto legislativo. Mas o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição estabelece que, não editado o decreto legislativo, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Então, esse é o princípio que há de ser seguido. Os atos, vejamos só, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados vão, durante sua vigência, conservar-se-ão por ela regidas. Esse é o princípio que, em observância, obviamente, ao princípio de natureza constitucional do ato jurídico perfeito. Mas eu não escondo, presidente, o meu sonho e meu desejo de que o Congresso Nacional exercite essa sua atribuição de editar um decreto legislativo. Porquanto vai... O seu microfone desligou. O microfone desligou. Tem que ligar o microfone, ministro Carlos. Ah, pronto. Ligou? Para isso é bom ter Neto aqui ao lado, que nos ajuda, porque, caso contrário, a precariedade estaria consumada. Mas, então, presidente, eu acho que nós temos de alimentar esse desejo de que o Congresso Nacional edite essa medida provisória. Porque, veja só, uma das previsões da medida provisória se prende exatamente ao estabelecimento de saúde, criando aquele regime de 12 por 36, estabelecendo que, inclusive, pode haver a prestação de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora. Ora, no momento em que nós temos uma crise estabelecida pela pandemia e num crescimento quanto a esse surto, seria de toda importância que o Congresso Nacional regulasse essa matéria. Diga-se o mesmo
em relação à previsão da medida provisória, quanto a estagiário, quanto a aprendiz, no que diz respeito a teletrabalho. Então, presidente, essa é uma reflexão que eu trago. Acrescida de uma outra, que eu acho muito relevante, que é a caducidade da medida provisória. Vai suscitar, obviamente, um crescimento exponencial de ações trabalhistas. E, para tanto, entendo eu que, mais do que nunca, o magistrado terá que ser magistrado em plenitude, exercitando às escâncaras o seu bom senso, indispensável para que encontre uma solução que seja a solução, balanceada essa solução com os princípios gerais do direito e com uma visão completa do ordenamento jurídico. É nossa discreta reflexão, presidente, mas simplesmente honrado com o convívio com os demais colegas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Carlos Alberto. Eu concordo. O parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal é claro no sentido de preservação dos efeitos, tanto dos atos praticados durante a vigência da medida provisória 927, como também dos atos decorrentes, ou seja, os efeitos decorrentes desses atos. Então, esses efeitos decorrentes desses atos, eles permanecem, me parece, por esse parágrafo 11, apesar da caducidade da medida provisória. A diferença, se por acaso o Congresso tivesse rejeitado a medida provisória, os efeitos seriam dados, mas não houve rejeição. O que houve foi uma caducidade, uma revogação tácita dessa medida provisória, que ficou resolvido pela Constituição Federal. Aliás, essa resolução, esse problema, decorre, na verdade, de uma emenda constitucional exatamente para evitar esse tipo de problema que se indagava a respeito da perda da eficácia da medida provisória 927. Seria até leviano que se pensasse de uma outra maneira a partir do momento em que se deu às partes, né, a expectativa do jogo jogado. Ou seja, as regras são essas. Exatamente. E, no entanto, a partir da caducidade da medida provisória, nós vamos, então, adotar regras novas diferentes daquelas que foram oferecidas. Então, eu acho que a comunidade jurídica ela deve ficar tranquila em relação a isso. Agora, nada impede, é um sonho, realmente, que o Congresso, não acredito que ele faça, mas que o Congresso ele edite esse decreto legislativo, dando essa segurança que já existe, bem ou mal, na Constituição, mas que nada impede que deva ser reforçado sempre conveniente. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao nosso querido Rodolfo Pamplona, a fim de que ele aborde um tema também impactante. Aliás, parece que todos são, diante dessa novidade, diante dessa pandemia e outros temas também importantes diante do novo normal que virá, a questão da responsabilidade civil por Covid, vamos dizer assim, né? Responsabilidade civil por Covid. E são vários os aspectos decorrentes da questão da responsabilidade civil no terreno dos acidentes de trabalho, se é que podemos considerar acidente de trabalho uma eventual contaminação, né? Talvez o artigo 501, parágrafo único da Constituição não, da CLT, ele permita, em algumas hipóteses, a caracterização de acidente de trabalho na pandemia e outras questões mais relativas à responsabilidade, porque a força maior ela leva a um tipo de responsabilidade. O fato do príncipe leva a outro tipo de responsabilidade. Então, ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o nosso compadre Rodolfo Pamplona, que não apenas é especialista em direito do trabalho, em direito processual do trabalho, mas também em direito civil. Caro amigo, pode usar, então, da palavra por 10 minutos. Meu presidente, é um prazer estar aqui nesse café coletivo, acompanhado de ilustres confrades
e a nossa querida confreira, Sônia Mascaro, também, aqui o destaque, né, porque é o ponto alto da nossa inteligência. Eu sempre preciso destacar sempre a inteligência feminina, que é a sensibilidade, amplia os nossos horizontes. E eu quero bater um papo rapidamente nesses 10 minutos, né, especificamente sobre esse tema da responsabilidade civil decorrente da Covid, pensando no corte epistemológico do acidente de trabalho, da doença ocupacional. E a gente tem que fazer isso com base, efetivamente, também na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que retirou os efeitos do artigo 29 da MP 927, antes mesmo dessa noção da caducidade. E a gente precisa fazer um resgate do ponto de vista teórico, mas também para os efeitos práticos. Por quê? Porque esta matéria, na prática, gerou efetivamente uma série de informações confusas, e todos nós que temos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, outros modelos, recebemos uma quantidade enorme de fake news dizendo que o Supremo teria dito que a Covid geraria responsabilidade civil objetiva do empregador, e não é isso, definitivamente. É preciso fazer o resgate para compreender bem essa matéria. E aí, como é que a gente deve fazer essa perspectiva? Partindo aqui e ter a oportunidade de ouvir o ministro Carlos Alberto Reis de Paula é sempre revigorante, e nesse ponto, porque eu tenho que partir da MP 927. Porque a MP 927 ela tinha como uma diretriz básica estabelecer determinados atos unilaterais do empregador que não violariam o artigo 468 e, nesse ponto, na busca de preservação de trabalho e renda. E, dentro dessa linha, ela estabeleceu um dispositivo, que foi o artigo 29, que especificamente dizia que a contaminação pelo coronavírus, pelo Covid-19, não seria uma doença ocupacional, um acidente de trabalho. E isso gerou, talvez, a perspectiva dessa... Nunca se sabe bem as intenções do legislador, não é mesmo? Aquela célebre frase de Bismarck: se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos varíamos delas. Mas o fato é que, aparentemente, o dispositivo trazia uma espécie de blindagem no campo da responsabilidade patrimonial do empregador em função da Covid. E isso gerou, digamos assim, uma certa polêmica. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tinha decidido, em 2019, justamente sobre a possibilidade da aplicação do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil na possibilidade de responsabilidade civil objetiva do empregador. E, nesse ponto, o que aconteceu? Houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia desse artigo 29, remetendo ao precedente de 2019, que admitiu a possibilidade de responsabilidade civil objetiva. Eu tenho que puxar uma nota de rodapé aqui, que me parece muito importante para esclarecer todos e todas, que é justamente o que o Supremo falou ano passado. Porque, sinceramente, eu tenho visto há anos uma distorção sobre isso. Eu talvez tenha sido, no Brasil, a primeira pessoa que escreveu sobre a possibilidade de aplicar o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil às relações de trabalho. Eu digo isso porque eu escrevi ainda na vacatio legis, em 2002, ainda, antes de escrever o volume 3 do meu livro com o Pablo, né? E lá, naquela época, eu dizia, olha, é preciso entender que é possível, sim, aplicar o 927, o parágrafo 927 na caracterização de uma responsabilidade civil objetiva pelo risco acentuado da atividade, né, em determinadas situações. Mas o que é que foi interessante ver? Talvez a distorção, porque o que a gente está vendo agora é algo que eu já, entre aspas, sofri no passado. Porque eu fui a primeira pessoa a dizer da possibilidade. Os senhores e as senhoras notaram a ênfase na palavra possibilidade. Eu fiz isso 5 vezes, e é proposital. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer que eu dizia que a responsabilidade civil do empregador é objetiva. E eu nunca disse isso. Eu disse que ela pode ser numa hipótese de risco acentuado, que é justamente o parágrafo único do artigo 927, que fala: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos previstos em lei, nenhuma novidade até então,
ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar, pela sua própria essência, riscos aos direitos de outrem. Então, nessa circunstância, verificando um risco acentuado, um risco diferente da maior parte das pessoas, era possível, sim, falar em responsabilidade civil objetiva. E o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, quando trata especificamente seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos do dolo ou culpa, não trazia uma blindagem constitucional para dizer que o empregador respondia, teria um direito subjetivo a responder subjetivamente. Não somente pela circunstância natural de que ali era uma metonímia, né? O Código Civil de a Constituição de 88 foi editada na vigência do Código Civil 16, em que a responsabilidade civil subjetiva era a regra e objetiva era a exceção decorrente de previsão legal, mas também por uma noção básica de um patamar civilizatório mínimo, porque a Constituição, no artigo 7º, fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E seria extremamente estranho imaginar que, por causa de uma determinada atividade, uma determinada empresa respondesse objetivamente perante seus credores civis, empresariais, comerciais, consumeristas, nem falo, e perante o empregado no qual ela assume o risco da atividade econômica, tivesse um direito subjetivo de responder subjetivamente. Isso seria absolutamente contraditório. Eu já dizia isso em 2002. Só que eu tenho que entender que as pessoas têm, muitas vezes, o que eu chamo de um fenômeno de apego à doutrina superada ou saudade da legislação revogada. E eu digo com absoluta liberdade, porque o meu coautor do livro Pablo Souza e Galiano, ele dizia, olha, no nosso volume 3, está aparecendo aí na minha tela, a gente vai dizer, os autores propõem a possibilidade de responsabilidade civil objetiva. Mas isso, aí a gente puxou o nó de rodapé, está lá até hoje, eu quis preservar historicamente, mas isso talvez decorra mais do posicionamento do professor Pamplona, como estudioso das relações de trabalho, do que do professor Pablo, que é juiz estadual, que está mais acostumado com as relações cíveis como um todo, e talvez fosse mais simpático à responsabilidade civil subjetiva. Por que eu fiz esse registro histórico? Porque o Supremo, ano passado, decidiu exatamente como eu dizia desde 2002. Ou seja, o Supremo nunca disse que a responsabilidade civil do empregador é objetiva. Ele apenas disse que, em situações de risco acentuado, pode ser. E, por causa disso, é que o Supremo Tribunal Federal retirou essa blindagem do artigo 29 da MP 927, admitindo a possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva. Mas, ao retirar a eficácia do parágrafo 1 do artigo 927, do artigo 29 da MP 927, como a situação ficou? E aí nós somos bombardeados por mensagens nos grupos de WhatsApp, Telegram. O Supremo disse que Covid é doença do trabalho, é acidente de trabalho, é doença ocupacional, é responsabilidade subjetiva. Fake news. O Supremo nunca disse isso. Qual é a lógica? A lógica é voltamos ao status quo anterior, portanto, à edição da MP 927. Qualquer doença no trabalho, se demonstrado o nexo de causalidade, pode gerar os efeitos da tutela jurídica da infortunística. Ou seja, se um empregado é contaminado pelo Covid, precisa se afastar, auxílio-doença, retornou à atividade, tranquilo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e não necessariamente no trabalho. Se demonstrado, e aí há um problema específico de nexo de causalidade, se demonstrado que aquela doença foi realizada, foi contraída no ambiente de trabalho, o que, digo, na condição de magistrado há 25 anos, né, não é fácil de demonstrar. Se demonstrado, além dessa tutela do auxílio-doença, teríamos a caracterização como uma doença no trabalho, e aí poderíamos ter a conversão para o benefício de auxílio-doença acidentário, que não está mudando agora no atual governo. Mas, ou seja, depois desse ponto, quando cessada a
doença retornando, teria ele a estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213. Mas perceba, é preciso demonstrar o nexo de causalidade. E aí, o que é que acontece em relação a isso? E qual a responsabilidade civil do empregador? A priori, nessa circunstância, tendo contraído lá, nós estamos no campo da subjetividade. Por quê? Porque qualquer pessoa pode contrair, inclusive no ambiente de trabalho, porque temos vários colegas que são assintomáticos. E, nesse ponto, não tendo um elemento que possa caracterizar uma negligência do empregador, se o empregador não fornecer os EPIs, se o empregador, sabendo que alguém está doente, ainda exigiu o trabalho, situações como essa, seria muito difícil demonstrar. Todavia, se é para aplicar o parágrafo único do 927, quando possível, nós podemos pensar que aí sim há pessoas, e talvez a Lei 14.023, que trata alguma noção de atividades essenciais, pode ser um elemento para a ampliação dos horizontes, mas, a priori, eu só vejo esse risco acentuado para quem está trabalhando diretamente no combate ao vírus, ou seja, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Por quê? Porque não quem está trabalhando na pandemia, mercado, farmácia, a atividade de delivery, porque esses têm um risco, tem o risco que todos nós temos, porque se trata de pandemia. Então, nessa circunstância, dizer que porque ele está trabalhando e os outros estão trabalhando presencialmente e não em home office, eles têm, nesse ponto, um risco acentuado, nós estamos no risco de todos que estão ali trabalhando. Por quê? Porque ninguém vai trabalhar para ficar doente. Então, perceba que é diferente de quem vai trabalhar para combater o vírus. Então, se não há, nesse ponto, todo um campo de cautela e de proteção, é claro que haverá uma responsabilidade civil e aí sim na aplicação do parágrafo único. Foram essas as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal. Então, com o meu tempo já terminando, eu, em síntese, digo, é possível a responsabilidade civil objetiva do empregador? Ela depende de demonstração de nexo de causalidade e, nesse caso, você terá uma responsabilidade civil a priori subjetiva, salvo se for um risco acentuado da atividade na forma da decisão do Supremo Tribunal Federal, com invocação do parágrafo único do 927. Literalmente, dentro do tempo, eu devolvo a palavra ao nosso formidável presidente Alexandre Belmonte, né? E agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar, e eu tenho sempre a profunda gratidão ao nosso presidente, né? Porque ele sempre que me chamou para participar como palestrante nos eventos da Academia Brasileira de Trabalho, no nosso congresso, e por isso quero dizer a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento que inscrevam-se no nosso congresso, está muito bom, tem uma programação de peso e vocês vão ter uma visão muito abrangente do direito nacional e também do direito estrangeiro sobre as relações de trabalho neste momento. Um abraço a todos e todas, agradeço a oportunidade de falar. Caro Rodolfo, brilhante explanação. Acho que nós podemos daí extrair que a responsabilidade objetiva ela só se aplicaria às questões de risco acentuado, ou seja, daqueles profissionais que trabalham diretamente com o vírus. Biólogos, médicos, enfermeiros, socorristas, esses sim estão realmente expostos numa proporção muito maior do que a maioria da população. Com relação aos demais, penso que seria, então, a responsabilidade subjetiva, a análise seria pelo viés da responsabilidade com culpa ou dolo, e essa responsabilidade com culpa ou dolo ela decorreria do parágrafo único do artigo 501 da CLT, quando diz que a imprevidência do empregador afasta o motivo de força maior. Então, se não houve naquela empresa distanciamento social, prevenção, normas de prevenção, como lavar as mãos, uso de máscaras, rodízio entre trabalhadores, para que todos não fiquem no mesmo ambiente fechado cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo, aí, nesse caso, a responsabilidade seria subjetiva. E aí vem o problema do ônus da prova, né? De quem seria a prova? Do empregado ou do empregador? A quem caberia essa prova diabólica?
né? Ao empregado ou ao empregador? Quem é que está mais apto, nesse caso, à produção dessa prova? É a pergunta que fica no ar. Mas, já pode responder ou fica para a próxima rodada? Fica para a próxima rodada. Mas, muito obrigado. Eu digo assim, fica para o Congresso, porque aí o pessoal vai ver a resposta lá no Congresso. Boa! Eu posso responder especificamente. Meu tema dá para casar isso lá no Congresso. Então, vou deixar para responder no Congresso, até para a gente não extrapolar demais o tempo hoje. Perfeito. Eu passo, então, a palavra ao nosso querido Bolsinhas, que, nessa mesma linha de responsabilidade civil, ele se dispôs a falar, então, sobre força maior e fato do príncipe. Querido Bolsinhas, 10 minutos para a sua explanação. Muito obrigado, presidente. Minhas saudações a todas e a todos que nos assistem, e em especial para todas e a todos as confreiras e os confrades aqui presentes, né, os que participam do debate e os que nos prestigiam também. Eu vou adotar aqui, já que é para tratar de temas polêmicos, eu vou tratar a corrente minoritária, né? Eu vou defender a corrente minoritária em relação à discussão sobre o fato do príncipe força maior, e deixo de já registrado, né, que por tudo que eu tenho acompanhado e lido, há uma certa tendência a não reconhecer o fato do príncipe a partir da pandemia provocada pelo Covid-19. Eu tenho um pensamento diferente, eu penso de uma forma distinta, a partir, primeiramente, dos conceitos, né? E aqui, como falou o Rodolfo, eu vou retomar os conceitos das três figuras, fato do príncipe, caso fortuito e força maior, lembrando que o direito do trabalho ele dá um tratamento diferente, primeiro porque ele não faz essa divisão trinária, faz uma divisão binária. Então, dentro do conceito de força maior, estaria tanto a força maior em sentido estrito, quanto o caso fortuito. E o tratamento do fato do príncipe é um pouco distinto, e é feito num capítulo à parte, num outro dispositivo. Caso fortuito e força maior, no artigo 501, fato do príncipe no artigo 486 da CLT. E o direito do trabalho ele também cria uma responsabilidade diferente do direito comum, que normalmente exime a parte que estava obrigada de cumprir os seus compromissos a partir do reconhecimento do fato do príncipe da força maior. No direito do trabalho, o que nós fazemos é discutir a responsabilidade ou tratar a responsabilidade de uma forma distinta. Se for força maior, nós a dividimos, né, determinando o pagamento pela metade das verbas decisórias, o que é uma forma de partilhar a responsabilidade entre empregado e empregador. E no caso de fato do príncipe, nós a transferimos integralmente para o Estado, tá? Em relação ao que se vem a considerar parcelas indenizatórias. A distinção dos três elementos é que a força maior em sentido estrito é causada por um ato humano que não se confunda com um ato da administração. O caso fortuito por um fenômeno da natureza e o fato do príncipe por uma determinação do Estado, de alguma autoridade pública, que pode ser do Executivo, do Legislativo, e há quem admita, inclusive, do Judiciário. Tendo os três conceitos e distinções, eu acho que para definir, para bem enquadrar o que nós vivemos hoje, no artigo 501 ou no 486, a primeira discussão que nós precisamos fazer é se, de fato, a pandemia ou a crise econômica decorrente da pandemia ela é um fenômeno natural. E a pandemia é um fenômeno natural, é indiscutível. O vírus é um fenômeno da natureza. Mas e a crise econômica? Ela é um fenômeno natural ou não? É importante a gente destacar, entre outras razões, que no momento atual o vírus continua lá fora, tá? E nós estamos voltando paulatinamente às nossas atividades. Antes mesmo disso acontecer, nós já tínhamos uma situação muito particular em que os estados, e aí falo dos estados-nação, davam tratamentos distintos para a pandemia. Vejam, por exemplo, o exemplo da Suécia, que é um custo humano altíssimo, optou por não adotar as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Vejam o exemplo do Brasil, em que o governo federal e os estaduais, em algum momento, aí divergiram duramente sobre a forma de soluções a serem adotadas. O que, para mim, é uma clara demonstração de que, a despeito do vírus ser um fato natural, o que nos fez interromper as atividades econômicas, gerando esse grande problema no mercado de trabalho, foram as determinações administrativas e não o vírus. As pessoas não fecharam as lojas, o comércio, porque o vírus estava na rua. Tanto que o vírus
As lojas foram reabertas e o vírus continua aí. As pessoas fecharam as lojas porque veio uma determinação do Estado. Caso fortuito, em fenômeno da natureza, você tem muito claramente nos exemplos que nós vivemos alguns anos atrás do tsunami na Tailândia, na Indonésia, nós tivemos nos terremotos no Chile, no Japão, em que você, por exemplo, tiveram hotéis que ficaram fechados porque o acesso a esses hotéis, a esses resorts, foi completamente impossibilitado pelo efeito devastador da natureza. No caso que nós vivemos, não, eu repito, né? As lojas, o vírus continua lá fora e as lojas reabriram, né? E muitas indústrias que pararam a atividade por algum tempo voltaram a funcionar. Então, para mim, não seria caso fortuito do ponto de vista teórico, efetivamente, analisando conceitualmente as três figuras. Além disso, eu traria um fator adicional dentro dessa discussão. O governo ele escolheu atividades essenciais para continuar funcionando e, em algum momento, inclusive, polemizou em relação ao assunto, né? Lembrem do caso de quando o governo baixou um decreto para incluir entre atividades essenciais academias de ginástica e salões de barbearia, né? Cabeleireiros e barbeiros. Isso gerou uma grande discussão, uma grande celeuma em relação à oportunidade e conveniência da medida. Então, assim, para mim, o ato administrativo que interferiu na atividade econômica, gerando a crise, parte dessas providências. A gente tem uma segunda discussão a tratar, que é se o ato administrativo for justificado por uma questão de saúde coletiva, afasta-se o fato do príncipe, e aí a esse respeito eu tive o cuidado de consultar os autores mais antigos, né? No direito administrativo, L. Lopes Meireles, no direito do trabalho, Mozart Vitor Russomano, Cesarino Júnior, e todos são uníssonos em dizer que não, que o fato do príncipe acontece independentemente de a postura, a decisão estatal dentro da sua discricionariedade, ou mesmo que não seja uma medida discricionária, seja vinculante, ela tenha a melhor das intenções de atendimento ao público. Feita essa questão, eu queria fazer mais uma proposição ou provocação. A minha ideia aqui não é trazer uma resposta pronta, é muito mais polemizar, suscitar o debate. Eu passo para um segundo ponto, dentro da perspectiva hermenêutica do direito do trabalho. Princípio da norma mais favorável, ou princípio da interpretação mais benéfica. Com base nessas premissas, qual é a melhor solução? O caso fortuito ou a força maior? A norma mais favorável, muito embora hoje, com a reforma trabalhista, você possa até discutir, ela não se aplica mais para solucionar antinomias de ordem distintas, caso fortuito e força maior. Em relação às antinomias que constam na mesma norma, ela é absolutamente perfeita. Nós temos uma antinomia clara, vai aplicar o 501 ou vai aplicar o 486. Norma mais benéfica para o trabalhador. E se nós formos analisar, por todos os aspectos possíveis, entre o 486 e o 501, o 486 é mais benéfico para o trabalhador. O 501 vai assegurar ao trabalhador metade de suas verbas rescisórias, o 486 vai assegurá-las na integralidade. O 501 vai fazer ele perquirir um devedor potencialmente insolvente. O 486 irá fazê-lo perquirir um devedor sabidamente solvente, que é o Estado brasileiro. Aliás, talvez o mais solvente que nós possamos imaginar. O grande problema, e a discussão que a gente vai ter aqui, é sobre o aspecto processual. Né? De fato, quando você traz o Estado para a discussão processual, você traz uma série de medidas processuais complexas, e a solução tende a demorar muito mais do que se você litiga somente contra um ator privado. Mas ainda do ponto de vista processual, eu acho que é mais relevante você perquirir um credor sabidamente solvente, mesmo que demore mais, do que você ir atrás de um devedor que já sabidamente você sabe insolvente ou potencialmente insolvente até o momento em que o crédito acabar. E, além disso, eu acho que existe uma questão teleológica muito relevante para a gente discutir. Né? O governo, que num primeiro momento adotou uma postura absolutamente liberal para o enfrentamento da crise, medida provisória 927, da qual falou o ministro Carlos Alberto.
Em seguida, voltou atrás e adotou uma postura muito mais keynesiana e intervencionista. Medidas provisórias 936, 944. O Estado abriu os cofres para ajudar a compensar a perda econômica dos trabalhadores em razão da redução de salários e em razão da suspensão dos contratos de trabalho. Então, no momento em que o nosso governo, cuja equipe econômica é declaradamente liberal, alguns chamam de ultraliberal, o próprio Estado e esse governo ultraliberal assume o compromisso de pagar verbas trabalhistas, somos nós, os intérpretes do direito do trabalho, que vamos defender os interesses do Estado, ou melhor, optar por uma interpretação que afaste a responsabilidade desse mesmo Estado que concordou em pagar as verbas do período de pandemia, para que ele não pague as verbas decorrentes da cessação do contrato de trabalho. Eram essas as minhas considerações, presidente. Devolvo-lhe a palavra respeitando rigidamente o tempo que me foi concedido. Obrigado, cara Bolsinhas. Importante explanação. Inclusive, fica a pergunta, independente disso tudo. Quanto ao chamado retorno precoce, se houver um aumento de contaminação, nesse caso, então, nós teríamos a incidência do fato do príncipe caracterizada? É uma pergunta que se faz. Passo, então, agora a palavra ao Ricardo Guimarães, que vai abordar a questão da importância da atuação sindical, os acordos individuais, enfim, essa matéria tão relevante. Eu tinha uma esperança muito grande, a partir da reforma trabalhista de 2017, de um papel preponderante dos sindicatos. E, no entanto, isso não vem acontecendo. Me pareceu, naquela reforma, que os sindicatos teriam sido privilegiados. Ataca-se, bem ou mal, a atuação atual dos sindicatos, mas fica difícil, realmente, sem um regime de pluralidade sindical, que os sindicatos, nessa situação de hierarquia, de divisão apenas em categorias, que o sindicato possa atuar de uma maneira diferente. Ainda mais quando as benesses dos acordos coletivos e das convenções coletivas são estendidas aos trabalhadores sem que eles contribuam, o que desestimula, nesse caso, a participação desses trabalhadores nos sindicatos. Mas, sobre essa questão, quem tem a palavra é o doutor Ricardo Guimarães, a quem passo. Bom dia, estimado presidente. É um prazer estar aqui com os amigos, até agora tendo uma aula de Direito e Processo do Trabalho. Cumprimento a confreira Sônia, agradecendo a explanação dela com relação às plataformas e essa difícil solução que nós temos que propiciar à sociedade. Cumprimento também o ministro Carlos Alberto, que falou tão bem da caducidade da medida provisória 927. Cumprimento o querido irmão, amigo Bolsinhas, que também tratou de uma forma muito profunda sobre a questão das dificuldades que nós temos em adequação ou encaixamento, até eu diria, né, desse problema do fato do príncipe e da força maior, e o querido Rodolfo, que também aqui fez uma explanação maravilhosa dentro do seu segmento de profundo conhecimento, que é a responsabilização dos empregadores, seja ela objetiva ou subjetiva. Dou o meu abraço aqui também ao querido Sérgio Torres, né, que em seguida vai comandar os trabalhos. Bem, eu tenho uma visão, presidente, digamos assim, histórica e dos fatos, como eles aconteceram, com relação aos sindicatos. Primeiro ponto que eu queria dizer, para que não pareça que eu sou contrário aos sindicatos, isso realmente não é verdade, eu acho que o sindicato é o ator social mais próprio, eu diria até, para atuar nessas relações de trabalho. Como Vossa Excelência disse, com a reforma trabalhista, nós tínhamos essa esperança mesmo, que as negociações se propagassem, que elas fossem feitas de forma correta, que nós pudéssemos aqui e acolá administrar os conflitos nas bases,
Mas o que eu tenho visto pela história do sindicato é uma situação bastante diferente. Como eu vejo a situação sindical hoje no Brasil? Primeiro, esses equívocos da nossa legislação e, por que não, data vênia da própria Constituição Federal, na forma de constituição, não é? Na forma de aprofundamento do sistema confederativo, como isso se dá, uma vinculação obrigatória. Todos nós sabemos aqui que seria muito relevante que nós tivéssemos uma pluralidade sindical e não essa forçação de barra para que o representante seja esse ou seja aquele, por conta de um registro ou de uma carta sindical. Contudo, os sindicatos, recebendo essas contribuições ao longo do tempo, na minha modesta opinião, acabaram por se acomodar demais com a entrada desses valores e desviaram o foco do que é sua função primordial, na minha visão, que é o quê? A realização efetiva de negociações coletivas. Então, os sindicatos começaram a levantar bandeiras. Por exemplo, presidente, nós temos sindicatos que nós sabemos que, pela vinculação sua com essa ou aquela central, ele não aceita acordos para banco de horas, aquele não aceita acordo para outro fato gerador. Então, essa situação ideológica e política que acabou por envolver os sindicatos, acabou fazendo com que eles simplesmente tirassem o foco do que realmente importa, que são as negociações coletivas. Não é? Lá na forma do 104 do Código Civil, não é? Nós temos lá, para mim, o ator social do 104, para efeito de negociação, efetivamente é o sindicato. Mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o seguinte: todos trabalharam com muito dinheiro em caixa, e, com o tempo, acabaram se perdendo com esse dinheiro em caixa, até que veio, e aí, na minha modesta opinião, também equivocadamente, uma determinação e com a retirada dessas contribuições sindicais de uma forma abrupta, o que, na minha opinião, foi incorreto. Né? Nós deveríamos ter dado um tempo para que os sindicatos pudessem trabalhar, sim, com a possibilidade de uma retirada dessa contribuição aos poucos, para que nós não esvaziássemos. Mas nós temos dados muito importantes com relação aos sindicatos que nos fazem pensar assim. Por exemplo, até 2017, ou no ano de 2017, com 16, 17 milhões de empresas no Brasil, nós realizamos aí 50 mil negociações coletivas que se efetivaram em acordos ou convenções coletivas. E a grande maioria em acordos, o que significa uma situação muito pior. Então, de 15 a 16 milhões de empresas no nosso país, apenas 50 e poucas mil realizaram esses instrumentos. Pior, senhor presidente, nós que atuamos na área de trabalho e todos os dias estamos em contato com esses instrumentos coletivos, nós acabamos vendo o seguinte, que esses instrumentos coletivos ou se autorreplicam e se autorrepetem, ou esses instrumentos coletivos simplesmente dizem o que a lei já diz. Eu não preciso de um instrumento coletivo para dizer que se aplica a multa do artigo 477 da CLT no atraso de pagamento de verbas rescisórias. Não é? Então, o que me parece é que o sindicato perdeu o seu espaço, e sindicato aqui eu falo de uma forma geral, sindicato de empresa, sindicato de empregado, perdeu um espaço e que agora ele pode recuperar. Por que ele pode recuperar? Veja aqui a nossa situação. Numa videoconferência, o que não imaginaríamos há 3, 4 meses atrás, tratando de temas importantíssimos, não é? E temas que nos trazem ao raciocínio, muitas vezes até de violações constitucionais, como eu vou tentar falar em seguida, já com relação ao acordo individual do trabalho. Por quê? Por que isso acontece? Porque os fatos, o direito sempre correu atrás dos fatos. Só que os fatos, hoje em dia, com a tecnologia, eles acontecem em um átimo, em segundos, de uma forma tão rápida que a instrumentalidade ou a possibilidade da realização e elaboração de instrumentos coletivos é justamente para que, enquanto uma lei não venha a tratar daquele fato, os sindicatos consigam, naquele município, naquela região, criar uma circunstância em que empregado e empregador passem a se entender dentro daquelas regras. Eu costumo brincar, e entre aspas, evidentemente, dizendo que a municipalização da legislação federal é elaborada pelos sindicatos.
não é? A importância deles é muito grande. Agora, enquanto os sindicatos ficarem sentados esperando alguma contribuição, uma contribuição que volte a ser realizada para os seus cofres, para que eles possam atuar, isso não ocorrerá. E agora, muito pior, porque agora, com essa, digamos assim, esse novo normal que se diz, nós teremos cada vez menos pessoas inseridas na sede da empresa, não é? O que vai dificultar ainda mais o contato do ente sindical com os seus empregados ou do sindicato patronal com o seu empregador. Nós teremos aí as relações de emprego um pouco dissipadas. E com relação ao acordo individual que a medida provisória permitiu, eu teria algumas observações a fazer, porque eu acho que esse foi o grande ponto de discussão, na minha modesta opinião. Naquele momento, não havia outra hipótese a ser realizada. Eu claramente digo aqui que foi feita uma escolha, evidentemente, pelo acordo individual. Não é? Nós não podemos, o Bolsinhas até disse realmente que o governo é liberal, e é verdade, não é? Isso se mostra pela medida provisória, não é, que permitiu um acordo individual, mas a minha pergunta é justamente contrária a isso, senhor presidente, já terminando. Se nós não fizéssemos o acordo pela via individual, se fôssemos partir para o efetivo diálogo social, que é o ideal, efetivamente, o tempo nos permitiria, né, que nós conseguíssemos chegar antes de uma dispensa em massa, que infelizmente hoje na CLT tem a mesma interpretação legislativa ou significado legislativo que a dispensa individual, nós conseguiríamos chegar a algum tipo de solução em tempo, porque o pior dos mundos, efetivamente, é o mundo do desemprego, nesse mundo técnico que nós vivemos do trabalho, não é? Então, ganhando menos, com um pagamento ainda de um benefício, seria possível que, esperando em tempo, os 10 dias, a Assembleia, nós conseguiríamos evitar esse desemprego em massa? Me parece que não. Então, a interpretação do Supremo Tribunal Federal com relação ao acordo individual me pareceu correta nesse sentido, tendo em vista que avaliou conflitos ou embates entre direitos constitucionais e, pelo princípio da proporcionalidade, entendeu que era possível fazer isso pela via individual para que outro direito fundamental, um direito à vida, o direito a todos aqueles direitos encartados na Carta Constitucional, que também são direitos fundamentais, pudessem prevalecer nesse momento. Então, essa é a minha simples visão, senhor presidente, devolvendo a palavra e agradecendo a oportunidade mais uma vez. O agradecimento é nosso, Ricardo. Brilhantes palavras. Eu fico bastante preocupado, então, diante de como você percebe essa situação, que é uma percepção até geral, de que algo está muito errado. Porque em todos os outros países houve esse acordo coletivo. Ou seja, os sindicatos atuaram. Por que só no Brasil é que nós fizemos essa opção pelos acordos individuais? E mais ainda, em primeiro lugar, a Lei 14.020 abaixou mais ainda a possibilidade de se fazer acordo individual. Era de R$ 3.135 e passou, então, para R$ 2.090, atingindo exatamente os empregados mais hipossuficientes que nós temos no mercado, porque nós temos os hipersuficientes a partir de 12.100. Esses aí podem negociar como se fossem entidades coletivas. Ok. Quanto aos demais, seriam, então, penso que por acordo coletivo com base na Constituição, ou na literalidade dessa Constituição. Fez-se uma interpretação sistemática da Constituição, e me parece que essa interpretação não é apenas sistemática. Essa interpretação ela acaba sendo uma interpretação sociológica, né? Uma interpretação dentro das modernas técnicas de interpretação constitucional, né? Não vou falar do método comparado, mas me parece que seria algo mais sociológico a partir do momento em que se percebe na sociedade uma atuação burocrática
e talvez impeditivo ou ineficaz dos sindicatos. Então, uma situação muito, muito preocupante essa situação do Brasil, né? Ou seja, exatamente os empregados mais frágeis nas relações jurídicas são aqueles que podem fazer acordos individuais. Num país que não tem garantia de emprego, quem não assina esse acordo individual vai para onde? Vai para o olho da rua. Não há dúvida nenhuma. Então, é uma situação, evidentemente, de fragilidade. É algo a pensarmos, ou seja, em soluções para podermos enfrentar toda essa problemática, fazendo com que os sindicatos possam futuramente atuar como devem. Também, por outro lado, de estender as relações, também não podemos, como disse a confreira Sônia Mascaro, tratar os trabalhadores como imbecis, como pessoas que não têm nenhum tirocínio. Lógico que eles têm, né? Então, determinados acordos individuais, evidentemente, podem ser feitos. Se o sujeito faz um acordo individual para a contratação, por que não pode fazer um acordo individual durante a relação de emprego? Seria até um contrassenso, né? Mas, de qualquer maneira, são questões que nós precisamos, então, nelas pensar. Eu vou passar, então, peço desculpas, eu vou precisar me ausentar, eu vou passar, então, o comando ao nosso confrade Sérgio Torres, para continuarmos, então, essa nossa live daqui para frente. Agora, eu adianto que estamos recebendo aqui diversas homenagens aos palestrantes, à nossa confreira Sônia Mascaro, ao ministro Carlos Alberto, ao Ricardo Guimarães, ao Jorge Bolsinhas, ao nosso Rodolfo Pamplona, todo mundo vibrando com essa nossa live. Então, passo, então, agora a palavra ao nosso confrade Sérgio Torres. Mas, presidente, se o senhor sair, faz um print screen da tela para termos a sua beleza numa foto que eu possa soltar nas redes sociais aí, com todo mundo ao vivo aí, antes de você passar a palavra. Mas aí o pessoal vai se assustar comigo. Não tem problema, a Sônia está presente e ameniza aí com a beleza dela, então tá bom. Digamos, a sua fina estampa. Obrigado. O Bernard vai fazer, então, isso por mim. Tá bom, Bernard? Ok. Já coloquei uma foto lá no grupo, Rodolfo. Eu já tirei aqui também, tirei várias já. Pronto, missão dada, missão cumprida, presidente. Obrigado. Então, eu passo a palavra ao Sérgio Torres. Ok, presidente, muito obrigado. Excelente condução, como sempre. Palestrantes maravilhosos. Foi realmente uma delícia de um café da manhã com a nossa academia. Nós estamos, então, um pouco avançados quanto ao tempo, já se passaram das 9h30, então eu acertei com o presidente o seguinte: a segunda rodada vai ser mais um fechamento, né? Cada expositor teria até 3 minutos para buscar fazer uma síntese daquilo que de mais relevante gostaria de transmitir aos nossos telespectadores. Lembrando sempre que nós vamos ter todos esses maravilhosos expositores presentes no nosso congresso, nos dias a partir do dia 12 de agosto, e então vocês podem dar esse gostinho de quero mais para eles. Então, eu vou começar pela mesma ordem, vamos fazer assim. Eu não estou vendo a confreira Sônia, ela se encontra aqui? Confreira, na minha tela que não está aparecendo, então. Na minha tela que não está aparecendo. Só aqui, ó. Tá aí a belezura da Sônia. Pronto. Então, agradecendo, né, pela sua exposição. Sônia, você poderia, em 3 minutos, fazer um fechamento, uma síntese da sua exposição? Eu fazer a síntese da minha exposição? Suas palavras de fechamento, né? Cada um terá 3 minutos, então, para dar um recado aos nossos telespectadores. Sim. Eu quero dizer que o direito do trabalho está em momento de ser assim revisto, ser questionado, é momento de reinvenção mesmo, né? E nós temos um novo direito do trabalho e eu acredito que vamos ultrapassar por todas essas fases, fase de pandemia, pós-pandemia, e vai dar tudo certo para todos nós, e agradecer a presença de todos e convidar a todos para participar do congresso, que vai ser maravilhoso, porque é a academia, né, que está promovendo e organizando esse congresso. Então, convido a todos a participar.
Obrigado, Sônia. Vai ser maravilhoso mesmo. O congresso é fantástico, com palestrantes da nossa academia, outros convidados nacionais e muitos internacionais também. Vai ser fantástico. Obrigado, Sônia. Você é fantástica, maravilhosa, como sempre. Eu vou, então, passar agora a palavra para o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, meu querido amigo, um ícone para todos nós, o meu ídolo pessoal, ele sabe disso, já falei publicamente em mais de uma oportunidade que ele representa para mim, enquanto... Subscrevo. Enquanto modelo, para então que ele faça seu fechamento. Presidente, né? Ministro Carlos Alberto, por favor. Meu caro Sérgio, a emoção muito grande de ter participado, tenho certeza disso. Mas eu diria sobre o tema que foi por nós abordado, o problema da caducidade da medida provisória 927, nesses tempos novos que nós vamos ajudar a escrever, principalmente agora com o nosso Congresso Internacional, né, a partir do dia 12, eu quero lembrar e aproveitar das ponderações do nosso confrade Ricardo Guimarães, que, se efetivamente a medida provisória 927 veio criar alternativas na legislação trabalhista, é muito importante que nós descobramos cada vez mais a importância da presença do sindicato. Realmente, eu acho que nós estamos e podemos caminhar para uma crise na legislação trabalhista à medida que nós descobrirmos que o que vale é a manifestação pessoal do empregado ou a manifestação também do empregador. É necessário que nós descobramos, com outro revestimento, a presença do sindicato. Que o sindicato é que, no meu entender, é que vai ajudar a construir a nova legislação trabalhista. Essa é a grande missão. E, para isso, é indispensável que o próprio sindicato se aperceba disso, né? Lutando contra situações desfavoráveis. Mas o caminho que nós temos nesse novo normal, a meu ver, passa obrigatoriamente por isso. Saudando a todos, eu agradeço o privilégio do convívio. Meu querido Rodolfo, o Ricardo, Sônia, o Sérgio, o nosso caríssimo presidente e o meu... O privilégio foi nosso, ministro, em ouvir o senhor e esses outros palestrantes. Maravilha. Vai ser bom rever novamente o senhor e esses demais no nosso congresso. Muito obrigado. Maravilha mesmo. Vou agora, então, dar continuidade, passando a palavra para o nosso showman, nosso presidente honorário, o grande Rodolfo Pamplona, meu querido amigo e irmão. Sua palavra, Rodolfo. Meu estimado amigo e irmão, Sérgio Torres Teixeira, que prazer ter aqui a oportunidade de ouvi-lo também aqui agora sob a presidência dessa parte final e dizer a todos e todas que quero ver todos e todas presentes lá no nosso congresso, né? É importante, o pessoal quer que eu responda, eu estou acompanhando aqui no YouTube, querem que eu responda sobre o ônus à prova, eu responderei no congresso, e eu não vou soltar spoiler. Quero ver todo mundo lá inscrito, mas eu digo que, desde já, nós vamos discutir questões sobre inversão de ônus à prova, questão sobre o elemento, mas eu só dou a resposta lá, porque para mim é um prazer, uma honra, um privilégio ser presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ter a ilustre companhia de tantos brilhantes confrades e confreiras. Não percam a oportunidade de participar do evento do nosso congresso virtual e ter a oportunidade de ver essa programação maravilhosa organizada pelo nosso presidente Alexandre Agra Belmonte. Um grande abraço a todos e todas. A gente se encontra lá. Valeu, Rodolfo. Maravilhoso, como sempre. Bom, não deu spoiler, não. Vai ser no congresso, né? A partir de 12 de agosto estaremos lá. Pronto. Passo, então, agora para suas palavras de fechamento do meu querido Jorge Bolsinhas, né? Grande representante do Nordeste, atuando em São Paulo. Meu querido amigo, está aí o Jorge, que na minha tela realmente não estou vendo, não. Estou vendo essa belezura do Rodolfo aqui. Mas cadê? Tá aí, Jorge. Bonitão. Muito bem, meu bonitão. Palavra sua, Jorge. Muito obrigado, Sérgio. Eu queria só aproveitar esses minutos finais para responder ao questionamento do ministro Alexandre. Antes de sair, o nosso presidente tinha perguntado se as medidas de relaxamento, caso o contágio aumente com essas medidas de relaxamento, se isso caracterizaria a fato do príncipe. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu diria que não só isso, né? Eu sou da opinião
de que as primeiras medidas que interferiram na economia já eram fato do príncipe, porque não foi o fenômeno natural que impediu a atividade econômica, foram as determinações governamentais, é uma série de elementos que eu já compartilhei com vocês para comprovar isso aí. Aliás, a própria discussão presidencial e dos seus seguidores, as manifestações feitas no período pela abertura, dão prova de que, na verdade, o vírus não era o vírus que impedia a atividade econômica, mas sim opções sanitárias absolutamente justificáveis e necessárias, diga-se de passagem, para tentar conter a expansão do vírus. E, de resto, eu queria aqui deixar também o meu convite para todos que participem aí do nosso congresso, né, que tem uma programação absolutamente excepcional. Deixar aqui meus cumprimentos para a Tereza, que está aqui presente, embora de uma forma muito discreta, responsável pela programação. A professora Ione Frediani também participa aqui, acompanha o nosso evento e também participou ativamente da elaboração da programação. A elas aqui os meus cumprimentos, porque realmente é uma programação absolutamente invejável. Ok, Jorge, maravilha, muito bem. Agradecendo pela sua participação também. Vamos encerrar, então, agora as últimas palavras do meu queridíssimo amigo Ricardo Guimarães, que fez uma belíssima exposição poucos minutos atrás. Ricardão, sua palavra agora, meu amigo. Salve, querido Sérgio, um prazer estar aqui contigo. Bom, eu queria agradecer pela aula, né, que os confrades e a confreira Sônia nos deram aqui, não é? Com explanações belíssimas sobre temas, como disse o presidente Agra, palpitantes. Gostaria de dizer que o ministro Agra usou de uma expressão muito interessante, né, dizendo o que está errado, né? Por que só aqui no Brasil nós não utilizamos as bases sindicais e a estrutura sindical para que nós pudéssemos efetivamente realizar esses acordos, né? E como disse o ministro Carlos Alberto agora, eu com ele concordo e não poderia discordar dessa sumidade do direito do trabalho quando ele diz que realmente o caminho é pela via sindical. Mas há alguns obstáculos que precisam ser ultrapassados. Primeiro, a nossa forma de atuação sindical, né? Nós primeiro precisamos entender essa necessidade social que existe de uma forma bastante profunda dentro da relação empregado-empregador. E um segundo ponto que nós não podemos esquecer é sair dessa vinculação obrigatória sindical, não é? Há uma extrema necessidade de que sindicatos concorram entre si para que a representatividade efetivamente ocorra. Infelizmente, e aqui falo isso com realmente dor no coração, o que temos visto em grande medida é que o sindicato quer ser maior que a sua categoria. E esse é o grande equívoco. O sindicato deve funcionar em função dos pleitos e necessidades de sua categoria. Ele não é apenas um lugar em que o empregado vai e lá recebe as ordens. Não. Lá o empregado coloca na mesa os seus desejos e necessidades e o sindicato vai adiante tentar realizar essas necessidades na medida do possível junto à contraparte ou à entidade sindical dos empregadores. Essas são as minhas palavras finais e queria também deixar aqui o convite, não é? Para que todos que estão nos assistindo possam efetivamente participar desse congresso internacional. Como fez o Bolsinhas, eu ratifico aqui e parabenizo a doutora Ione e a doutora Tereza, que sem elas efetivamente, e o Sérgio também, eu sei disso, sem essas pessoas esse congresso efetivamente não sairia do papel, com a participação também indispensável do nosso presidente Agra Belmonte. Desejo um bom dia a todos e muito obrigado. Nós é que agradecemos, Ricardo, muito obrigado. Eu me dirijo a todos os palestrantes e expositores de hoje, agradecendo pelas brilhantes exposições. Vocês foram muito generosos em compartilhar conosco os seus pensamentos. Foi realmente uma aprendizagem hoje de manhã. Agradecendo, né, ao presidente Agra pela condução, e o Ricardo tocou num ponto muito importante. Nós temos que agradecer, né, a nossa confreira Ione
a confreira Tereza, que são realmente locomotivas por trás do nosso congresso, né? Não seriam realizados, não teria esse sucesso se não fossem as duas atuando, né, em sintonia com o presidente e com outros colaboradores também, mas a Ione e a Tereza são absolutamente fantásticas. E eu falo, então, agora para os telespectadores não esquecerem que às 18h30 nós vamos ter o sorteio, né? O link está no Instagram da academia. Vão ser sorteadas 10 vagas gratuitas para, né, o nosso congresso. Vão ser também sorteadas 30 vagas com 30% de desconto em relação ao preço normal. E, além disso, nós vamos ter um sorteio de 4 revistas da RT, um livro do ministro Agra, 4 revistas de Direito do Trabalho da RT, também um exemplar do livro Instituições de Direito do Trabalho, de autoria do Alexandre Agra, e 10 exemplares do livro da Academia sobre Trabalhador Autônomo. Então, né, são vários elementos que vão fazer parte desse sorteio. Faça sua inscrição no Instagram da Academia e às 18h30 ocorrerá o sorteio de todos esses elementos e serão divulgados os respectivos vencedores, ok? Não esqueçam, Congresso da Academia, a partir do dia 12 de agosto, vai ser o maior evento do ano, absolutamente fantástico. Nós temos, então, inúmeros membros da nossa academia, vários convidados aqui do Brasil e também do exterior. Um evento absolutamente imperdível. Não esqueçam que façam sua inscrição para o sorteio e façam sua inscrição em seguida no nosso congresso. Agradeço a todos. Estou, então, encerrando aqui. Ricardo, ministro Carlos Alberto, meu querido Jorge, Rodolfo, Sônia, todos absolutamente maravilhosos, juntos com o nosso presidente Agra. E com isso, então, eu dou o meu bom dia final para os nossos telespectadores. Agradecendo a todos. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.